Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Bem-vindo a mais uma entrevista da semana. Desta vez viajamos até Taboaço para falar com AJAB Taboaço, Campeonato Nacional da 2ª Divisão Série A de Futsal. António Aires, o técnico desta equipa do AJAB. Estamos praticamente a chegar ao final do campeonato. Começamos por aí e desde já agradecer ter aceitado o convite para esta entrevista. Estamos a chegar ao final do campeonato e o primeiro objetivo está concluído. Viva! Também agradecer a vossa presença entre nós. Sim, não era o objetivo, passava sem dúvida pela manutenção nesta 2ª Divisão Nacional. É a primeira vez que esta instituição está, por assim dizer, num destes palcos. Andamos pelos distritais, andamos pela 3ª e neste primeiro ano da nossa presença acho que estamos a realizar um campeonato superando até muitas expectativas de muita gente, quer na taça, quer também na outra prova que nos temos enganado sucessivamente em várias eliminatórias, que é a Taça de Portugal. Por isso acho que estão de parabéns direção, estão de parabéns os jogadores, que são sobretudo os grandes intérpretes, por assim dizer, daquilo que vai passando pela cabeça do técnico, e até mesmo esta população humilde e trabalhadora de Taboaço, que tem sido o 6º jogador em muitos jogos que estamos realizados aqui no nosso pavilhão. Sendo um clube, como é hábito do interior, por vezes as dificuldades são maiores, não tem notado essas dificuldades? São, e olha, a grande dificuldade que eu sinto é os adversários quando vêm aqui a Taboaço. Ainda esta semana o Póvoa Futsal esteve aqui, há 15 dias atrás esteve o Boa Vista. O comentário deles antes de me cumprimentarem é: isto fica longe. E só vêm cá uma vez durante a época. E nós, de 15 em 15 dias, praticamente estamos sempre a sair. Porto, Leiria, Coimbra. Para eles é longe uma vez durante a época, para nós é longe cada 15 dias. Pagamos, sem dúvida, pagamos um bocadinho o peso, mas talvez isso ainda nos enche de mais orgulho e nos dá mais força para todas as semanas estarmos aqui a trabalhar de forma briosa e com afinco para nos superarmos, para dizer que também fazemos parte deste nosso país, e a AJAB Taboaço tem dado uma lição nesse aspecto. E a AJAB de Taboaço, em termos financeiros, sei que não é a pessoa indicada para falar, mas normalmente os treinadores também estão um pouco metidos dentro daquilo que é a organização do clube. Com estas deslocações todas, como é que vive financeiramente a AJAB Taboaço? Eu penso que é uma ginástica enorme que a direção faz. Basta olharmos à realidade do nosso país e a gente vai sentindo. Vocês até no vosso órgão de comunicação social devem sentir também isso, mas vamos gerindo. Também o pessoal, os gastos são o quê? Despesas, alguma alimentação e de vez em quando um prémio que vai aparecendo. Por isso não é por aí que as coisas também podem correr menos bem. Na verdade somos amadores, mas somos trabalhadores, mas é esta a realidade. E talvez o tempo da Sandes é capaz de estar mais breve, quando se jogava por uma Sandes e por um sumo ou outra coisa qualquer, está mais breve do que a gente julga, porque é mesmo isto, o contexto, a conjuntura que estamos a viver no país e na Europa assim o ditam, e também estamos nos a adaptar a esses novos tempos, se não queremos que o desporto, por assim dizer, este desporto amador tenha os dias contados. Este desporto amador falou-me aí e disse que tem os dias contados. Acha que o futsal tem os dias contados? Eu penso que não, pelo menos olhando aqui à AJAB Taboaço, para quem nos está a ver e também a ouvir, trabalhamos muito na formação, tem os escalões praticamente todos, trabalha-se bem. É verdade que é um meio pequeno e humilde, mas vamos recortando aqui nas pequenas terras, nas aldeias e não só. A própria vila também vai apresentando os próprios miúdos no escalão de júniores, em que só 3 é que são júniores, o resto são juvenis, estão a disputar a Taça Nacional. Eu não acredito que acabe, e é bom que as grandes forças, quer as forças políticas, quer as forças empresariais destes pequenos centros, pensem se não vale a pena. É verdade que o dinheiro não é muito, mas não vale a pena investir, porque é preferível ter alguns miúdos a jogar futebol do que ter talvez alguns no mundo da droga ou no mundo da marginalização,
e se estiverem aqui entretidos, talvez a gente consiga incutir alguns valores que serão extremamente importantes para nós, para de futuro, se queremos uma sociedade melhor, através do desporto, conseguir. E penso que a AJAB tem pernas para andar no que respeita ao futsal. Estando o AJAB Taboaço a disputar os nacionais de futebol com hipótese de chegar a uma primeira divisão, ao escalão maior do futebol nacional, de futsal nacional, é também um handicap para que os jovens apareçam mais, para poder manter toda esta estrutura em termos de formação? A formação acho que tem que existir. Hoje não dá, nem o dinheiro que existe, o pouco que existe, não dá para grandes loucuras, por assim dizer. E já se trabalha com alguma qualidade. Eu próprio tenho chamado alguns júniores aos trabalhos dos séniores. Gosto sempre que tenho possibilidade de ver os mais pequeninos também a treinar. Mas como referiu, talvez vamos dar um passo de cada vez, devagar, cimentar a posição, criar um bocadinho de história. Estes miúdos que aqui estão, por exemplo, na equipa sénior, só 3, um é de Taboaço, que é o Hélder Rezende, e 2 são 2 miúdos, um de Vila Real, que vivenciaram, por assim dizer, experiências de primeira divisão e de segunda divisão. Todos os outros miúdos, não. É a primeira vez que estão a jogar a segunda divisão nacional. A maioria daqui de Taboaço, com uma miscelânea de miúdos que se conhecem, quer de universitários, quer não. Mas vou-lhe dizer uma coisa, eu se talvez tivesse um filho aqui em Taboaço, porque o problema que acontece é que chegam ao 11º, 12º, provavelmente o pai quer dar um futuro melhor, quer que eles tenham saídas profissionais e não irão ficar por aqui. Eu lembro-me que uma vez a comentar com o antigo presidente havia um miúdo, um guarda-redes muito interessante, com muitas qualidades, mas que acabou 12º, surgiu uma oportunidade de futuro, ingressou na vida universitária e partiu e fez-se à vida. E acho que temos que olhar um bocadinho nessa perspectiva. O futsal terá que ser um complemento à vida dos miúdos, à vida dos homens que aqui estão. Se pudermos melhorar, melhor. Se pudermos com que sejam pessoas da terra, ainda melhor. Se pudermos complementar com alguma qualidade que vem de fora, e há miúdos aqui que são vizinhos, das aldeias vizinhas, estou a recordar do Fábio, que é de uma aldeia aqui vizinha, mas deste concelho, e depois a maioria dos jogadores, quer o Ricardo, quer o Bruno, que assume um papel complicado de presidente e ao mesmo tempo de jogador, depois o Rui, que é outro guarda-redes, ou seja, a maioria dos jogadores são daqui, o André, são daqui de Taboaço, e depois, pronto, complementado, como há um pouco dizia, com alguns jogadores vindos de fora. É um homem que vem também do futebol de 11, sabe o que é o futebol e sabe o que é o futsal. É mais fácil gerir o futsal ou o futebol? São mundos diferentes. Logo à partida, num estão 11 e noutros estão 5. Logo aí, e só falando da nossa equipa, é diferente. Eu depois, mais tarde, decidi envergar aqui por o futsal, onde apostei fortemente, porque gosto, sobretudo por uma questão importante, temos emoção constantemente. Ou seja, e depois não dá muito para enganar, aquelas lesões marotas, o tempo corre, o tempo passa. Aqui não, o cronómetro para, ou seja, é tempo útil e pronto. E depois acho que é um jogo de tal maneira intenso e emotivo, acho que quem saber de um jogo de futsal pela primeira vez, acho que não deixa, quer como espectador, quer como jogador, acho que não deixa de gostar de futsal. E pronto, e depois foi por aqui que fui e não me arrependo, pelo menos até agora. Eu digo isto porque também neste distrito, no distrito de Viseu, acho que será dos casos pioneiros abandonar-se o futebol de 11, certo que não será do seu tempo, para ter só uma equipa de futsal, que aconteceu aqui em Taboaço, que teve em outros anos um clube a representar o escalão maior do futebol distrital, e nesta altura tem uma equipa a disputar o futsal nacional na segunda divisão, mas será que vai acontecer mais, acabar em clubes de futebol de 11 para que haja futsal, para abdicar do futebol de 11 para o futsal, dado que também traz menos custos? Eu não vejo tanto dessa perspectiva. Eu vejo mais, como referiu agora, nessa última parte, talvez a nível de custos, sem dúvida. E eu vou tendo aos poucos, à medida que estou aqui a conviver, porque a maior parte do tempo foi vivido na AF de Vila Real e agora já vou conhecendo também um bocadinho da realidade da AF de Viseu e mesmo até de algumas equipas do futebol da AF de Viseu. E fiquei um bocadinho espantado com as gratificações ou remunerações que se gasta
ou se gastou, e já houve tempos que se gastou mais, por aí, porque se o salário mínimo é o que é, e alguns ao fim do dia ganham bastante mais que o salário mínimo por dar uns pontapés na bola, as coisas de certeza absoluta que têm que mudar, e vão mudar, porque até depois já se fala que neste momento eles querem cobrar impostos por tudo e mais alguma coisa, e até mesmo esse dinheiro que vai andando da forma que vai andando, vai havendo de certeza absoluta que vai haver um controle, mas eu não vejo nessa perspectiva, vejo mais a realidade mesmo do país. Poderá, não só o futsal, já no futsal, já a época passada acabaram muitos clubes, por exemplo a AF de Vila Real, clubes históricos como o TAD teve na primeira divisão e Boticas terminaram, e o grande problema é mesmo as questões financeiras, por assim dizer, os apoios que tinham deixaram de existir, e penso que no futebol também isso vai acontecer, como lhe disse há um pouco na nossa conversa, cada vez mais, talvez no aspecto amador, vai voltar, vai regressar, por assim dizer. Há muita, falou-me aí da AF Vila Real, a AF Viseu, nota muita diferença entre os distritos e o modo como se trabalha o futsal? No futsal, a AF de Viseu está a passos largos da AF de Vila Real. Logo nos escalões de formação é uma coisa aberrante. A AF de Vila Real tem só um campeonato de júniores, composto por 4, 5 equipas, 6 equipas por época, não tem mais camadas jovens. A AF de Viseu não, e basta ver o desempenho da AF de Viseu ainda, ultimamente, nos sub-20, se não estou em erro, que até foi em Viseu, que teve uma presença, disputou a final com galhardia, ou seja, trabalha-se com alguma qualidade, e qualidade considerável, na AF de Viseu, e estão de parabéns não só à AF de Viseu, como todos o seu presidente e todas as pessoas que estão envolvidas nisso do futsal, trabalha-se muito bem. Quanto ao futebol, não estou tanto por dentro, vou ouvindo e vou lendo algumas coisas que vão passando não só através de televisão, através de rádio, através da internet, onde a gente vai consultando alguma coisa e vai vendo alguma coisa, mas a nível de futsal a AF de Viseu está a passos largos adiante da AF de Vila Real. Tem recebido o apoio da Associação de Futebol de Viseu por estarem a disputar este campeonato nacional? Têm sido acompanhados? Têm sentido algum apoio por parte da Associação de Futebol de Viseu? Na última situação, pelo menos aquilo que a direção me tem transmitido, a AF Viseu tem sido inexcedível, sobretudo numa situação que vivemos há muito pouco tempo no que respeita a uma das eliminatórias da Taça de Portugal, porque houve, como devem saber, foi disputada a uma quarta-feira. A maioria dos jogadores que ali estão são amadores, têm a vida do trabalho deles, e depois houve ali uma série de confusões, com o jogo marcado para as 4 da tarde, a maioria do pessoal está a trabalhar, e a AF de Viseu, sobretudo através das pessoas que estão à frente, foram inexcedíveis na defesa dos direitos de uma equipa da sua associação. Eu sei-o por aquilo que me foi dizendo, e sei-o depois através também de um elemento da Federação Portuguesa de Futebol que manifestou diante de mim que a AF Viseu defende, na verdade, os seus clubes. Refiro-lhe, neste caso concreto, que sucedeu. Muito bem, falamos também um pouco à margem do plantel, falando um pouco mais do plantel, de que média de idades é que tem neste plantel e se tem pernas para andar em termos de futuro, de continuidade no clube e manter esta equipa. Nós somos um clube heterogéneo, ou seja, temos dois miúdos, um que é o segundo ano de sénior e outro que é o primeiro ano de sénior, e como lhe disse há um pouco, temos júniores a trabalhar, eu gosto de acompanhar. Temos 3 júniores que são de primeiro ano que vêm muitas vezes trabalhar com os séniores, e até um deles já foi convocado. Depois temos alguns que já são cá prata da casa, ou seja, sobretudo o Rui Pinto e o Hélder Rezende, que já são quase uns avós, entre aspas, de alguns jogadores que aí estão. Por isso o nosso plantel é muito heterogéneo nesse capítulo da idade. Temos gente que ultrapassa os 30, mas também temos gente ali com sangue na guerra, que está ali com os 20, 21, pronto. Por isso não fiz ainda essa contabilidade de somar e dividir, aquela conta simples de fazer, mas temos um plantel heterogéneo nesse aspecto. Em relação o jogador de futsal tem uma maior longevidade na idade do que o jogador de futebol de 11? Eu acho que hoje, eu já não vou falar do Roger Milá, que agora me veio assim ao pensamento, e de outros. Eu acho que hoje qualquer jogador que seja inteligente
e se proteja aquilo que eu chamo de treino invisível, ou seja, a noite, o comer, o beber, o saber estar na vida extra prática, futebol ou futsal, tem uma longevidade, e nós hoje assistimos, quer no futebol, quer no futsal, que aqueles jogadores que são inteligentes vão praticando e jogando até muito tarde. Por isso não vou dividir isso tanto futebol futsal, vou mais dividir um bocadinho na praxis de cada um, na forma de estar e na forma de viver de cada um. Trabalha essa função com a sua equipe? Vou trabalhar, trabalho, mas pedir isso a jovens universitários e alguns que são amadores, dizer assim, olha, amanhã temos jogo, vê se te controlas sobretudo na bebida e descansa, é complicado. E eu entendo perfeitamente, mas não me canso, como é óbvio, de repetir, e às vezes a gente dá conta. Por exemplo, então temos aí alguns miúdos universitários, pediram uma semana em que vem o Kim Barreiros, mais uns conjuntos, mais outros, dizer assim, não saias, não vás, isso é estar a pedir, quase a dizer, é muito complicado. E mesmo até alguns jogadores daqui que têm os seus hábitos sociais de convívio, há um amigo que faz anos, não vai há muito pouco tempo, uns casaram-se, estar-lhe a pedir, não vai já à despedida de solteiro dele, é estar a dar-lhe, entre aspas, com um pau na cabeça, não vou à despedida, mister. Era o que faltava. E a gente entende, agora eu não posso abdicar, como é óbvio, desse aspecto, porque é para o bem deles e para o bem da equipa, mas é complicado e não podemos esquecer o nosso contexto. Se fosse num contexto profissional, aí o grau de exigência e até mesmo disciplinar atuaria e fazia-se sentir. Aqui vamos gerindo isso. Talvez aquele que não foi beber vai ter que correr mais do que aquele que bebeu, ou aquele que bebeu vai ter que correr mais para queimar o que bebeu. Pronto, mas isso é fruto da realidade que somos, não vamos fugir a isso. Por isso, nesse aspecto não me preocupa muito. Gostava que as coisas fossem melhor, gostava. Mas pronto, eles até às vezes ficam muito chateados comigo. Aproveito isto, é uma confidência, mas quando nós jogamos fora e temos este fato de treino vestido com o símbolo, eu sei que alguns fazem dos hábitos alimentares o seu copinho de vinho ou a sua cervejola, isso não há. Despidos, até podem se emborrachar, até podem andar ali. Enquanto estiverem ao serviço e tiverem uma instituição que representam, têm que ter um comportamento digno. É a imagem que passa do clube, é a imagem de uma terra e pelo menos tem que se comportar minimamente dentro daquelas que chamamos de regras mínimas e básicas de quem está a defender um clube. Esta segunda divisão nacional consegue ser um campeonato amador, mais amador que profissional? Não. Há equipas, são todas amadoras, tanto é que profissionais só existe a primeira liga e a segunda liga. No futsal há duas equipas profissionais na primeira divisão verdadeiramente, Benfica e Sporting, estão ligados a sociedades anónimas, recebem 14 meses de salários, tudo direitinho e certinho. Se recebem às vezes, porque às vezes aquilo anda assim também um bocadinho complicado. A partir daí, nos outros escalões, já não funciona tanto assim, mas concretamente na nossa divisão, há equipas aqui que pagam bem. A nível de orçamento, eu sei, porque graças a Deus, quase esta segunda divisão, conheço muitos jogadores e a grande maioria dos treinadores, e alguns, praticamente, entre aspas, não fugindo, e se me estiverem a ouvir, depois podem me bater, mas o problema é que me batendo, eu provo que é real. Há jogadores que praticamente jogam só futsal e vivem só de futsal. Ou seja, quer dizer que recebem para viver praticamente disso, com talvez algum trabalho por trás e basta ver as equipas que estão envolvidas na luta pela subida têm que trabalhar assim, se quiserem têm que trabalhar assim, porque não é a mesma coisa exigir a um indivíduo, como tinha um miúdo que no outro dia, quando foi da apanha da azeitona, vinha todo roto, e eu disse-lhe, opá, tu hoje o trabalho de carga já está feito, a tua carga já não precisas de andar aí a puxar, nem abdominais, nem nada, já está feito, vamos a jogar e quando estiveres cansado descansas aí. Enquanto outros não, o nosso ginásio aqui é andar no campo, ninguém tem ginásio, e há clubes que trabalham no ginásio, nesta segunda divisão nacional, mas depois lá dentro têm todos duas pernas e depois vamos ver quem corre de forma correta e de forma mais organizada. E neste aspecto há já tabuaço de corridas que estão praticamente 21 jornadas, acho que tem dado uma boa imagem daquilo que se faz, quer os jogadores, quer os treinadores, não tiro o meu contributo, e quer mesmo esta própria direção que tem sido inexcedível. Há um pouco conheceram um senhor que é o roupeiro, está tudo que nem um brinco, porque pode não parecer, mas é um trabalho extremamente importante, e ele não deixa que as coisas faltem nesse aspecto. Pronto, são as nossas armas, é a nossa realidade, mas há muitas equipas que trabalham de forma
não digo profissional, mas semi-profissional, quer no aspecto de trabalho, quer no aspecto remuneratório. Destas equipas que encontram neste campeonato, quais são aqueles que estão muito acima isto até por classificação, mas qual é, na sua opinião, quais são as melhores equipas deste campeonato? Se me diz a nível do aspecto da organização, há muitas equipas muito bem organizadas. A organização, Boa Vista, Viseu, Póvoa, Futsal, destacam-se assim logo à partida, e isto sem ofender nenhum dos outros clubes. No que diz respeito a plantéis, estas três que acabei de citar, o próprio Lameirinhas está neste momento classificado em segundo lugar. Depois há muitas equipas com plantéis bastante interessantes, basta olhar a classificação, o campeonato está muito equilibrado, quer todas elas praticamente que estão no primeira parte, eu quase me atrevo a dizer todas, exceto talvez uma Sense que este ano desiludiu, por assim dizer, porque o ano passado esteve envolvido na luta pela subida à primeira divisão nacional. Todas elas têm bons elementos, bons jogadores, estão espalhados, que é muito interessante, espalhados por várias equipas os bons jogadores, mas já se trabalha com muita qualidade e com jogadores com traquejo. Nós, no outro dia, estive a fazer essa análise, nós somos o clube dos poucos que tem, como há um pouco lhe referia, nós temos 3 elementos que já vivenciaram a primeira divisão e a segunda divisão, quase todos os outros têm mais que nós. Há aí 2 ou 3 que não têm tantos que nós, um tem 2, mas todos já tiveram jogadores que jogaram na primeira e na segunda jogadores com muitas épocas, ou seja, aquilo que nós chamamos rodagem, experiência, porque agora que está no fim, o nosso objetivo está praticamente assegurado, posso lhe confidenciar. Se não tinham mexido na minha equipa do ano passado, com que subimos da terceira à segunda divisão, e é bom recordar que em 26 jogos ganhamos 23 e empatamos 3, nem aquilo que foi derrota a gente conheceu. Se não perdia, sobretudo, 2, 3 jogadores influentes e conseguia que mais 2 ou 3 que chegaram este ano estivessem aí, tenho o atrevimento de dizer, para quem nos vê, que estaríamos na luta pela subida. E não estão na luta pela subida? Não estamos na luta pela subida. Está a 4 pontos do segundo classificado. Sim, mas eu sei a minha realidade, sei o campeonato que me falta, sei, como costumo dizer, as linhas com que me cozo, e não temos ainda, utilizar agora um calão, arcabouço para disputarmos essa subida. A gente tem-se enganado, quer na taça, quer nesse campeonato. Vamos ver se nos continuamos a enganar. Tem-se enganado. Vamos ver se nos continuamos a enganar, mas este engano é fruto de muito trabalho, quer sobretudo deles jogadores, é fruto de muito trabalho, mas não temos arcabouço. Nem passa pela cabeça dos jogadores, nem da... Poderá passar. Não sei se tem a ver ou não, mas havia ali um papel afixado em que estamos a não sei quantas finais e tem sido arriscado o número e posto... Sim, mas isso foi um jogador que é um malandreco, que é daqueles que é capaz de despir a pele no treino, não é no jogo, é no treino. Que dos mais experientes, foi meu jogador durante muitos anos na UTAD onde eu estive, que até o elegi por capitão, que até é daqui de Taboaço. Fui eu que na altura consegui que ele fizesse talvez, entre aspas, o primeiro contrato profissional para uma equipa, porque tem qualidade imensa, e eu quis provocar os colegas com esse cartaz que você viu, quis provocá-los, e está a conseguir, pelo menos desde que os provocou tem conseguido. Vamos ver se a provocação dura já no próximo sábado, que é um jogo muitíssimo complicado que vamos ter, porque é diante de um adversário que ano passado lutou connosco até ao fim pelo primeiro lugar, porque só subia um, e depois eles também subiram porque houve desistências de várias equipas, e subiu ao segundo melhor classificado das terceiras divisões, que na altura foram eles, a Crecor. Vamos ver, não é objetivo, posso lhe garantir, era muito bonito e esta gente merecia irmos fazer uma maldade. Eles agora, os de Cascais agora vão ver isto, era fazer uma maldade aos de Cascais, tentar ir à Final Four, sobretudo porque tenho a firme certeza que isto ia ficar deserto durante um fim de semana, porque estou a imaginar estas aldeias, os assaltantes podem vir para aqui porque provavelmente, segundo o que ouvi dizer, parece que até há mobilização de alguma gente que quer ir a Cascais, e Cascais não fica ali ao virar da esquina praticamente, querem ir, mas acredito que se a gente conseguisse passar,
metade do pavilhão de Guimarães, isso seria desta gente a gritar, e seria bonito, mas isso é sonhar. Não é utópico isso acontecer. As chances são muito diminutas. Eu conheço alguns jogadores, tive a oportunidade já de treinar alguns numas brincadeiras de maratonas de futsal, de torneios de futsal. São jogadores com experiência de Sporting, ou seja, a formação feita no Sporting, jogadores que andaram sempre na primeira divisão. Uma coisa é eu ter um Mini e você ter um Mercedes e os dois decidirmos, vamos correr até à régua a ver quem chega primeiro. Eu posso apertar aquilo ao máximo, mas às tantas, quando chegar à régua já jantou. Pronto. Pode ter um despiste. Esse é aquele que eu gostava que os outros tivessem. Mas é difícil, porque é difícil. É uma guerra entre a lebre e a tartaruga. Vamos ver se a tartaruga consegue enganar, mas é muito difícil. Mas já foi muito bom. Fizemos aqui altos jogos. O povo foi fantástico, foi inexcedível. Mas vamos ver. A relação com a equipa, com o outro clube do distrito, com o Viseu 2001, trabalham por vezes em conjunto para este campeonato? Olha, neste momento o treinador que lá estava, o Rui, eu conheço bem, tivemos alguma troca sobretudo de informações dos clubes adversários. O Roger também conheço porque fez comigo o curso de terceiro nível em Rio Maior, trabalhou no Operário, também é uma pessoa de excelente trato. E depois dou-me relativamente bem com o presidente do Viseu, o Sr. Paulo Lopes, com quem também falo e vou conversando e vou trocando algumas opiniões. Já houve uma altura que teve iminente a minha ida para lá, isso não foi possível, mas é um clube que nós, pelo menos na parte que me toca a mim, e posso falar também pela direção por aquilo que vou ouvindo, mostramos-nos sempre disponíveis e do lado de lá também houve sempre essa receptividade para aquilo que foi preciso, por isso acho que é uma relação de salutar. E acho que o distrito só tem que estar contente por aquilo que as duas equipas neste momento estão a fazer e fizeram na taça e continuam a fazer no campeonato. Acho que é uma excelente imagem de um distrito como o nosso. É um adversário direto? O Viseu 2001? Não, o Viseu vai ser como nós. O Viseu podia andar mais lá se também tivesse tido sorte. É verdade que teve algumas lesões e lesões de jogadores influentes, mas penso que aí eles vão bater. O Paulo Lopes vai-me dar uma tarefa, mas acho que já não vai dar. Este fim de semana vão ao Boa Vista, a não ser que eles consigam também enganar o Boa Vista, porque o Boa Vista já não perdia, se não estou em erro, há 13 jogos e veio aqui a Tabuaço, perdia 5-0, enganamos-nos. Depois teve também um desaire em casa diante de uma equipa que subiu desde o penúltimo lugar até cá em cima, onde está aí colado praticamente a nós. Por isso, eu gostava, sério, mas acho que é capaz de ser complicado porque o Viseu tem um campeonato muito difícil. Muito difícil. Esta graça da Taça de Portugal, ainda há pouco era para lhe apanhar aí, tentar-lhe passar aí uma rasteira, mas depois a conversa... não acha que conforme conseguiram passar a rasteira aqui, entre aspas a rasteira, ao Boa Vista, conseguem fazer o mesmo ao Cascais? Há muita diferença entre o Boa Vista e o Cascais? Um aspecto, ritmo competitivo e experiência. É a história do Mercedes e do Mini. Por mais que eu tenho que fazer ali, como é que se diz, aquelas transformações nos carros, aquelas adaptações todas, tinha que enganar, tinha que pôr um motor muito potente sem que eles dessem conta disso, mas é a grande diferença, porque e sou-lhe honesto que aquela esperança diminuta que eu tenho ali, em 10 jogos ganharmos 2 já é muito, ganharmos vamos tentar, mas é muito complicado porque posso lhe dar alguns exemplos. Este Cascais perdeu com o Sporting 4-3, perdeu com o Benfica 3-1, só um exemplo concreto daquilo que vale o Cascais à partida. É verdade que está ali na luta para não cair divisão, nos play-outs, para não cair para os play-outs e ficar ali na luta, mas jogadores como o Dário, jogadores como o Quinta, jogadores como o Xavier, jogadores como o Xerife, são jogadores da primeira divisão, belenenses, Sporting, andaram por ali e isso faz-se notar no jogo. Agora, são eles que têm a obrigação, já que são primeira divisão, são eles que têm essa obrigação. A pressão está do lado de lá. Também está do lado de lá. Agora, os nossos...
os nossos só o facto de irem jogar Lisboa e tudo, e o resto não é normal isso, mas eu não estou preocupado com isso. Eu já fui uma vez coutado jogar ao Benfica, saindo às 7h30 da manhã, alguns vieram diretos da discoteca, dava para ver no estado em que vinham. Paramos num sítio onde havia os caminhões todos e mais alguns, porque é o sítio onde se come mais barato. Seguimos e eu pensei que ia trazer um saco para cada ombro. Ao intervalo recolhi ao balneário a perder 2-1. Nunca vi um pavilhão, porque a gente festejava cada lance, era como um golo para nós. Sem querer, outra vez enganando-os, aquilo ficou 2-2. E depois lá perto do fim, o Estrela, que é um jogador que na altura estava ao serviço do Benfica, enganou-se já mesmo ao que o Pena fez o 3-2. Eu que estava a contar, trazer um saco, perdi, mas parece que vinha lá como se tivesse ganho por 20-0. Pronto, mas e nesse ano sou uma equipa que empatou com eles, todos que lá foram à Luz, aquilo traziam um saco, por isso a coisa correu mais ou menos, mas ali não foi o autocarro, aquilo era uma barragem enorme diante da baliza, quase não dava para entrar. O que é que fazia o António Arias trocar o futsal? Saiu do futsal nessa altura? O que é que algum convite que o fizesse trocar o futsal por futebol? Neste momento não, nem sinto muito bem no futsal, acho que as pessoas já conhecem muito bem o António Aires do futsal. No futebol a coisa depois não deu para seguir por aí, gosto muito de futebol, já fui maluco, porque sou um adepto assim do Benfica, já era maluco de ir daqui até Lisboa, ir e vir naquelas maluqueiras normais de quem vai e vem, mas não trocava neste momento. O futsal é na verdade uma paixão, gosto imenso do que faço. Posso lhe garantir que não me chego às 24 horas do dia, porque devia haver 24 horas dia, 24 horas à noite praticamente, não 24 horas à noite não, porque a gente precisa, mas posso lhe dizer que ainda esta semana a preparar o jogo que vamos ter, ainda ontem eram 3 da manhã a preparar o jogo e hoje vou sair daqui do treino e ainda tenho mais outra noitada a preparar, porque há muito trabalho de bastidor para aqueles miúdos fazerem aquilo que está aí refletido na tabela classificativa. Dá trabalho, é tudo muito bonito. Eu em 3 anos seguidos tenho-me enganado, subido sempre divisão. Ao serviço dos Chaves estávamos na terceira, subimos para a segunda. Ao serviço da UTA estávamos na segunda, subimos para a primeira. Ano passado ao serviço do Taboaço subimos da terceira para a segunda. Estava a ver que ia ser despedido, porque cada ano que eu subo mandam-me embora. Este ano já acabei com esse enguiço, por isso estou satisfeito. Não vou subir, porque senão então era o fim da macacada, e não quero. Não quero subir. Não é. Se eles se enganarem, se deixarem que a gente ande, a gente vai andando. Porque isto está a ser disputado o jogo. Não, neste momento não é pressão para nós isso, porque nunca passou, nem passou por a cabeça da direção e dos jogadores. As coisas, como é óbvio, estão a acontecer e estão a andar, mas não preocupa. Os jogadores neste momento estão focados tirar prazer, e é aquilo que pelo menos tenho tentado incutir isso, desfrutarem o jogo. Porque nunca aconteceu, isto agora para também as pessoas perceberem um bocadinho, nunca aconteceu que o primeiro e o segundo classificado, que normalmente são as equipas que sobem a segunda divisão, tivessem tantas derrotas. Ou seja, por isso é que neste momento eu já me mantive na segunda divisão ao serviço do Macedense com 35 pontos, em 5º lugar. E olhando à tabela classificativa, ainda faltam muitos pontos, e os 35 pontos nunca vão dar para um 5º lugar este ano. Como uma equipa que subia, perdia um jogo, 2... o terceiro pedia 3, 4 e neste momento isso até o primeiro já perdeu 3, por isso estamos a ver e ainda faltam muitos jogos para acabar. Nunca aconteceu isso, é uma época diferente, por isso a responsabilidade não recai de certeza absoluta para a Jaboteboaço a subida da divisão, não recai, nem pode recair. Uma última mensagem para fecharmos esta entrevista. Olha, a última mensagem é dar-vos os parabéns desde já, porque eu percebo perfeitamente que o futebol pode ter, e tem, como é óbvio, um leque muito maior de apaixonados e ter gente como vocês que conseguem, não é o António Aires, mas neste caso a Jaboteboaço, que é importante, conseguem também ter a lucidez de abarcar este leque das modalidades, e neste caso da modalidade de futsal, estão de parabéns, porque é assim que também se faz comunicação, é assim que também se chega a quem nos ouve e quem nos vê. E desde já essa palavra parabéns. A seguir olha, se quiserem ir a Cascais connosco, puxar mais alguém, podem vir.
quem nos está a ver. E se quiserem vir a Taboaço, teremos aqui mais alguns jogos a assistir a partidas de futsal, estão desde já convidados, porque penso que os miúdos têm esforçado para apresentar bons jogos. Há quem tem feito o Paulo Cardoso e alguns têm feito em alguma reportagem, alguns clipezinhos pelos Facebooks do que os miúdos aqui fazem de forma engraçada. É uma modalidade espetacular e por isso aproveitem, venham ver, divirtam-se, que acho que é aquilo que o futsal neste momento pode oferecer às pessoas. Depois ficou um pouco da vida do AJAB Taboaço para esta entrevista. Muito obrigado, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Um abraço.